Oi, pessoal. Eu resolvi gravar um vídeo para conversar com vocês porque teve muita gente me procurando no 1 a 1 para desabafar, para contar um pouco do que está passando em casa por causa do filho, tá à beira de reprovar ou já ter sido informado pela coordenação que foi reprovado. E eu espero que o que eu vou passar aqui ajude você de alguma maneira, mas principalmente ajude o seu filho, a sua filha a superar essa fase. Então, eu vou levantar alguns pontos e você vai avaliando cada um deles como se a gente estivesse conversando só nós duas, ok? Ou só nós dois. São 10 pontos e eu queria começar com esse aqui, com esse primeiro ponto, que é o seguinte: dado que eu recebi mensagens de muitos pais e mães, isso quer dizer que você não está passando por essa situação sozinha. Seu filho não está só. Existem outras crianças e adolescentes em outras escolas que também estão recebendo essa notícia. Isso não é um consolo, tá? É realidade e a gente precisa aprender a lidar com isso, assim como seu filho terá que aprender a lidar com isso da melhor forma possível. O segundo ponto que eu queria olhar bem nos seus olhos e te fazer uma pergunta, e eu gostaria que você fosse bem sincero com você mesmo, é o seguinte: você consegue visualizar o seu filho aos 18 anos, feliz, saudável e realizado? Pergunto isso porque se a gente não tem essa visão de onde queremos chegar, qualquer esforço que você fizer vai ser um desperdício de tempo. A gente tem muito medo do que as outras pessoas pensam de nós, principalmente agora, na época das festas, quando os familiares vão encontrar você, o seu filho, vão querer saber como andam as coisas. Será que a minha família vai pensar da maneira como eu educo? Eu falhei, eu sou uma farsa, eu não mereço estar aqui. É tenso, parece que é ridículo, mas a gente fica paralisado quando a gente sente esse medo. Então a questão é que quando os nossos filhos falham, isso serve de convite para a gente ter que lidar com os erros deles e revisitar a nossa experiência na escola. Mas como foi a sua experiência na escola quando você era criança? Você teve uma experiência desagradável? Você superou? Ou você continua preso nessa experiência, mas não tinha percebido até esse momento? A gente tem que se dar o valor suficiente para ter a coragem para dar o próximo passo, aceitar a ajuda de alguém, de profissionais. E essa não é a hora para esconder, essa é a hora de pedir ajuda. E o que eu vejo que é bem comum é que os pais não aceitam ajuda, porque não sabem o que dá em troca. Quando alguém os ajuda, não é porque eles querem alguma coisa em troca, né? Eles simplesmente querem ajudar o seu filho. Então eu volto na pergunta: você consegue visualizar o seu filho aos 18 anos feliz, saudável e realizado? Eu sei o que é ter vergonha quando o filho não se dá bem na escola. Eu sei o que é tristeza quando o filho não está nem aí para a educação. Eu sei o que é ouvir mentira. Eu sei o que é ter que lidar com um filho que não quer ir para a escola. E hoje meu filho, aos 17 anos, foi aprovado na universidade dos sonhos dele, nos Estados Unidos, no curso que ele escolheu. A carta da universidade chegou na quinta-feira passada. Todo mundo pulando de alegria aqui em casa, celebrando a próxima etapa, porque a gente sabe que ele vai preparado para enfrentar os problemas da vida e para aproveitar os frutos do crescimento dele. E eu falo isso não é para me gabar, eu falo isso para te dar esperança e dizer para você o seguinte: não permita que a reprovação do seu filho defina o alto valor como mãe ou como pai. Não permita que essa experiência desagradável defina a experiência acadêmica do seu filho, mas que isso sirva de lição para fazer melhorias e acolher a criança como aprendiz da vida e não como um aluno para passar de ano. Então, mais uma vez, consegue visualizar o seu filho aos 20 anos, 18 anos, feliz, saudável e realizado? A sua fé vai ser testada e a sua convicção não for forte o suficiente quando o seu filho perder a coragem, ele vai depender do seu encorajamento. E nossos filhos sentem, eles sabem quando a gente perdeu a esperança nele. Então, minha amiga, meu amigo, não perca a fé. Você está fazendo o trabalho mais difícil do mundo, mas também o mais recompensador. Terceiro ponto: cheque os sinais físicos. Uma vez uma aluna não estava indo bem na escola porque ela não conseguia enxergar o quadro. E tem criança que não conecta uma coisa com a outra. Se eu não consigo enxergar o quadro, eu vou sentar mais na frente, ou eu vou falar para minha mãe. Então tem que checar a visão.
O outro aluno tinha problema de audição, não conseguia escutar a professora, que falava baixinho e suave. Né? Nosso corpo é nosso templo. Cuide do seu, monitore o do seu filho. Quarto ponto. Parece óbvio, mas não é. Converse com seu filho, mas converse com uma condição. O que você disser, os gestos que você usar, a postura corporal, sentado, em pé, deitado na cama, dirigindo, precisa transmitir duas coisas e duas coisas apenas nesse momento. Número 1, você é amado. Você é amado independente do resultado, você é amado pelo que você é amado durante a sua jornada de autodescobrimento, você é amado. Eu me importo com você, eu amo você, ponto final. Número 2, você tem valor. As suas notas não representam o seu valor. A quantidade de dinheiro na sua conta bancária não define o seu valor. O número de seguidores não determina o seu valor. O número de amigos na escola não define o seu valor. Você tem valor, ponto final. Talvez não tenha descoberto qual é a maneira que você mais pode contribuir na escola ainda, mas eu estou aqui para te ajudar. Depois, vocês podem pensar juntos em duas coisas que seu filho se compromete a fazer no ano que vem para contribuir com o seu próprio desempenho acadêmico. Eu sei que tem mais coisas, mais do que duas coisas que ele se compromete, mas se comprometer de maneira intencional. Quinto ponto. Sucesso acadêmico é a recompensa intrínseca. Então, meu filho entrou na faculdade, a gente celebrou, estando juntos, jantando. E ele não virou e disse, pronto, mãe, cheguei na faculdade, mãe, pai, era o que vocês queriam, agora cadê meu carro? Nada disso. Criança e adolescente que espera a recompensa dos pais em troca de boas notas ou aprovação, como um celular novo ou uma bicicleta, o que vai acontecer quando são reprovados? Ficar de castigo? Vai ficar sem celular? Né? Tira a recompensa e a punição fora da equação da escola. Nem todas as escolas são assim, mas eu escolhi uma escola para meus filhos que acredita que estão lidando com um ser humano e não com um robô que é programado para tirar boas notas para passar no vestibular. A escola dos meus filhos trata os alunos como seres holísticos. Cada aluno tem pontos fortes, tem facilidades em algumas matérias, dificuldades em outras, e são dadas oportunidades para eles aprenderem e superarem os desafios. Eles aprendem habilidades de vida dentro da escola para se ajudarem. Olha, gente, desamparo ele pode ser aprendido. Se tratarmos uma criança como coitada, ela vai se tornar uma coitada. Sexto ponto. Imagino que você já tenha feito isso, mas eu vou falar mesmo assim. Marque uma reunião na escola novamente. Não assuma que a professora do seu filho fez algo errado, que a escola deveria ter feito mais. Assim como os professores não devem assumir que os pais fizeram algo errado. Quando há uma tensão no ar, é natural que as pessoas queiram apontar o dedo e culpar alguém. Focar na culpa não vai ajudar, então foque na solução. Quais são as opções concretas que cada parte vai fazer? Como vocês vão lidar com um aluno que não vai encontrar os amigos o ano que vem? Que narrativa vão usar para justificar repetir o ano? Sétimo ponto. Não vem da ideia de ficar em casa é a coisa mais maravilhosa. Eu sei que as férias já começaram, mas deixe claro quais são as regras das férias, mais relaxadas, mais divertidas. Pode tomar sorvete durante a semana, 3 horas de aula particular, e daí se define quais são as regras a partir do primeiro dia de aula. Quantas horas de tela pode usar, que aplicativos vai bloquear, né, videogame, rede social, quantas horas de professor particular vai fazer, qual será o protocolo da escola para os dias que ele se sentir indisposto para ir para a escola. Tudo isso tem que estar definido agora, num papel. A hora é agora, não deixe passar esse momento. Oitavo ponto. Cuide do ambiente. Onde o seu filho estuda melhor? Com outros na mesma mesa, trabalhando, sozinho no quarto, escutando música? Como ele aprende melhor na escola? Qual é o feedback que os professores do ano passado podem passar para ajudar a planejar para o próximo ano? Como é o ambiente na sua casa e que você pode controlar? Como é o quarto do seu filho? A sua casa é convidativa para relaxar ou para trabalhar? Como é o ambiente na sala? E
que pode ser mudado no controle do aluno. O aluno precisa se divertir, mas é preciso ser estratégico no desenho do espaço e do uso do material. 9º ponto, faça uso de recursos humanos. Deve estar sendo uma maratona para você. Você deve estar exausta, pode ajudar a ter a ajuda de outros profissionais para fazer o trabalho que você fazia antes. Talvez um professor pode ficar depois da aula para explicar a matéria, talvez um professor particular possa vir na sua casa, ou talvez seja melhor seu filho ir a um professor particular fora de casa. Eu sei que é perturbador ver seu filho sofrendo e dizendo que não quer ir para a escola, mas tente manter a calma e seja encorajadora. Lembre que essa é a jornada do seu filho. E não é somente o fato de ter que ir à escola para absorver a parte acadêmica. Existe a parte emocional e social que precisa ser exercitada também. E o 10º ponto. Rodeie-se de pessoas que te fazem bem. Quem está na sua roda de amigos? Quais são as pessoas que você encontra e te fazem mal, que você se sente obrigada a encontrar? Quais são as pessoas que te fazem bem e você não vê o suficiente? Eu deixei muitas pessoas saírem da minha vida porque elas estavam mais conectadas com o meu passado do que com o meu futuro, a minha visão, para onde eu realmente gostaria de ir. Então, quando você começa a fazer pequenas mudanças no círculo de pessoas, no ambiente à sua volta, isso abre espaço para novas experiências e é isso que eu desejo para você e para sua família. Novas experiências. O que aconteceu no passado não precisa determinar o futuro da sua família. Você pode fazer novas escolhas. Acredite.